Livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo 17, e depois capítulo 2, versículo 1. Diz assim: preparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Jonas 2, versículo 1. E orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe. Amém, Senhor, te louvamos por esse texto inspirado, um texto maravilhoso, com tantas lições para a nossa vida, Pai. Então fala conosco, Pai, individualmente aqui nessa manhã. Precisamos, como já disse, ouvir a sua voz e não a voz do homem. Precisamos, Senhor, sermos chacoalhados por sua palavra, para a glória do teu nome e em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se, fiquem à vontade. Queridos, terminamos a última mensagem, se eu não me engano, domingo passado, com Jonas sendo jogado para fora do navio como uma carga imprestável. Não sei quem lembra. Depois que ele foi jogado para fora, caiu, a tempestade cessou, o vento acalmou e os marinheiros ímpios temeram grandemente ao Senhor. Viram que realmente Jonas era o problema naquele barco. E depois que ele foi jogado fora, a tempestade acalmou. Com certeza, Jonas, ele pensou que era o fim da linha. Está tudo acabado. Acabou minha vida. Pensou que a morte era só uma questão de minutos. E tudo estaria terminado. Tudo estaria acabado. Lembram? Ele havia abandonado a sua missão de ir para Nínive, como Deus havia lhe ordenado. Agora ele está colhendo os frutos da sua rebeldia, frutos da sua rebelião. Mas, apesar de Jonas ter desistido de obedecer a Deus, o mais lindo é que Deus não desistiu de Jonas. Por mais que Jonas estivesse aqui colhendo os frutos do que havia plantado, Deus iria restaurá-lo, queridos. E iria restaurá-lo única e exclusivamente por sua infinita graça. Porque Deus é gracioso, Deus é misericordioso. A Bíblia diz que Deus é longânimo, de longo ânimo, uma paciência fora dos limites. Se não fosse assim, cada um de nós aqui já estaríamos mortos. E quando Deus tem um propósito na vida de alguém, como foi o caso de Jonas, quando Deus ainda tem planos para aquela pessoa concluir, não adianta fugir, não adianta se esconder, não adianta correr, como foi o caso de Jonas. Repito, apesar de Jonas ter desistido de obedecer a Deus, Deus não desistiu de Jonas. Da mesma maneira, Deus não desiste de mim, Deus não desiste de você. Ele tem planos para a tua vida. Talvez você esteja aí em meio a um mar de problemas. Talvez no olho do furacão. Não sei, E você sabe que talvez essa turbulência, essa tempestade que você esteja enfrentando atualmente, seja por conta de algum pecado. Você reconhece talvez que está indo para o fundo por causa de atitudes precipitadas, por causa de decisões inconsequentes, escolhas imprudentes. Muitas vezes nós cometemos esses erros, infelizmente, e talvez você reconheça que é culpado. E assim como Jonas, talvez pense que é o fim. Acabou, pastor, para mim já estou no limite. Meu casamento já está, não aguento mais. Minha vida financeira já está um caos. Mas eu quero te dizer que Deus não desiste de você. Ele é perseverante em nos buscar, assim como buscou Jonas. Eu quero dizer que tem jeito. Deus não desiste. Ele não desiste de nós, apesar de muitas vezes desistirmos dele na prática. Não desistimos de congregar, mas às vezes desistimos de orar, desistimos de ler a Bíblia, desistimos de jejuar, desistimos
De congregar também. Muitos desistem. E às vezes vêm à igreja só para bater ponto, só para dizer que está indo. Irmãos, quando estamos afundando e nos afogando em meio a um mar de lutas, tribulações, decepções, frustrações e dívidas, a melhor coisa a se fazer é olhar para o alto e pedir o socorro daquele que pode socorrer, daquele que pode pegar em nossas mãos e nos levantar. Lembra de Pedro, no mar da Galileia? Também em meio a uma tempestade, afundando, porque em vez de olhar para Jesus o tempo todo, ele olhou para o vento, para as ondas, porque enquanto estava olhando para Jesus, ele andou sobre as águas, lembra? Enquanto ele estava mirando em Jesus, ele estava caminhando sobre as águas, mas sentindo o forte vento, teve medo, e a Bíblia diz que ele começou a afundar. Pedro, no entanto, ele fez algo que cada um de nós devemos fazer quando estivermos afundando. Não é desesperar, não é se matar, mas é orar ao Senhor, clamar àquele que tudo pode, tudo vê e tudo faz. Pedro clamou e Jesus socorreu. Ele disse: Senhor, salva-me. E Jesus, que sempre nos socorre quando clamamos a Ele, socorreu Pedro, estendeu as mãos e guardou Pedro de morrer afogado. Jesus imediatamente, diz a Bíblia, estendeu as mãos, salvou Pedro e acalmou a tempestade. Queridos, guarde isso. Jesus continua acalmando as tempestades da nossa vida, da nossa alma. Ele continua o mesmo. Ele faz o nosso barco se aquietar. Ele é poderoso para isso, né? Ele estanca o fluxo da nossa angústia e amordaça a boca da crise que berra, muitas vezes aos nossos ouvidos, dizendo que não tem mais jeito, que acabou, é o fim da linha. Quando Jesus chega, a tempestade precisa encolher, acalmar e ir embora. Sua voz é mais poderosa que a voz do vento. Aleluia. Ele é Senhor da natureza, amém? E se Ele é Senhor da natureza, Ele tem que ser o Senhor da nossa vida também. Tudo que existe está sob a sua autoridade. O vento ouve a sua voz, como ouviu. Jesus disse: vento, acalma-te. Deu uma ordem para o mar: aquieta-te. E tudo acalmou. O mar lhe obedece. As ondas se aquietam diante da sua palavra. Sendo assim, queridos, o Senhor estendeu as mãos para salvar Pedro da morte. Nesse contexto, no caso de Jonas, o Senhor enviou um meio de salvação, um tanto quanto, posso dizer, incomum, para salvá-lo. É o que está no versículo 17. Veja comigo mais uma vez. Preparou ou providenciou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Um grande peixe. Irmãos, esse grande peixe foi o meio que Deus usou para salvar Jonas de morrer afogado. Foi o meio, né? Ele foi, por assim dizer, o bote salva-vidas de Jonas, ou até o submarino de Deus, para poupá-lo de morrer. Se por um lado ele estava sendo corrigido, e foi, por outro lado, ele estava sendo poupado aqui, poupado da morte, literalmente, porque Deus tinha uma missão ainda para ele. Ele ainda ia ter que ir a Nínive pregar lá para aquele povo ruim, e aquele povo ia se converter, como nós vamos ver mais à frente, não hoje. E assim como o salmista, Jonas podia dizer e repetir literalmente as frases do salmista: o Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Deus castiga, corrige, e a varinha dele dói, mas não me entregou à morte. Bem, Jonas agora está na barriga do grande peixe, não é isso? Ele ficou ali 3 dias e 3 noites e saiu vivo. 3 dias e 3 noites. Que história fantástica. História fascinante, encantadora. Aí eu te pergunto, vocês creem que essa história é verdadeira? Quem crê? Tem ninguém com dúvida aí, não?
Vocês creem que Deus realmente preparou um grande peixe para salvar Jonas de morrer afogado? Creem mesmo, gente? Amém. Vocês são doidos, hein? Queridos, essa com certeza é a parte mais controvertida e ao mesmo tempo conhecida do livro de Jonas e da Bíblia. É uma história, né, que tem encantado jovens, crianças, adultos, velhinhos. Quando lê essa história, há um encanto, há brilho nos olhos. Porém, quando se fala do livro de Jonas, a maioria esmagadora das pessoas lembram de um peixe engolindo um homem, ou de um homem na barriga de um grande peixe. A lembrança sempre vem em relação a isso. Muitos questionam, mas uma baleia tem a boca e a garganta muito pequenininha, não podia caber um homem, e assim por diante. Aqueles que negam a verdade bíblica. E muitos só lembram do peixe como se o peixe fosse o personagem central do livro. Ou lembram de Jonas como se ele fosse o personagem do livro que foi engolido por um grande peixe. Mas, como tenho dito ao longo dessa série de mensagens, queridos, o peixe não é o personagem central. Sabe por quê? Porque o peixe é citado somente 4 vezes, nos 4 capítulos. Jonas é citado somente 18 vezes, em todo o livro. Porém, Deus, que é o centro de tudo e deve ser o centro da nossa vida, ele é citado nada mais, nada menos do que 36 vezes em apenas 4 capítulos. Deus é o centro. É o personagem principal. O Senhor é o personagem central dessa narrativa e deve ser também o centro da nossa vida, da nossa história, da nossa existência. O Senhor Jesus precisa ter sempre um lugar de destaque em nossas manhãs. O Senhor Jesus precisa sempre ter um lugar de destaque no momento das nossas refeições. O Senhor Jesus precisa ter sempre um destaque, um lugar de destaque em nosso trabalho, em nosso dormir, em nosso descansar, em nosso conversar. Ele precisa ser o centro da nossa vida, assim como ele é o centro do livro de Jonas. Agora, por que essa parte do livro, como eu já disse, ela é controvertida? Porque muitos se engasgam com o grande peixe que engoliu Jonas. Em vez de o peixe se engasgar com Jonas, muitos se engasgam com o peixe para desacreditar a veracidade bíblica. Para muitos, queridos, a narrativa sobre o grande peixe não passa de história de pescador. Quem nunca ouviu uma história de pescador? Quem pesca aí deve ter... Fala, quem? Léo? Quem nunca ouviu, irmão? São histórias fantasiosas muitas vezes, né? História de pescador, a pessoa vai pescar, não consegue pescar nada, passa na peixaria e leva o peixe para casa. Ai, queridos, muitos negam, infelizmente, que Jonas não teria condições alguma de ter passado 3 dias e 3 noites na barriga desse grande peixe e ter saído vivo. Para muitos isso é ridículo, impossível de ter acontecido. História da carochinha, ou história com E não com H. Só que esse texto, né, ou esse peixe, não era qualquer peixe. Tá, queridos? Não era qualquer peixe. O verso 17 que lemos diz que ele foi preparado. Outra versão diz que ele foi providenciado ou designado pelo Senhor para salvar Jonas. Preparado. Verso 17, lerei de novo. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E a palavra traduzida para peixe aqui é touquetous, e significa monstro marinho, ou grande peixe, ou um peixe de grandes proporções. Um animal com um tamanho fora do normal, do comum. Ou seja, esse não foi um peixinho, mas um grande peixe. Queridos, não foi uma sardinha que engoliu Jonas. Poxa, se falasse, eu creria que está na Bíblia, mas poxa, não é isso. Uma sardinha engoliu um homem? Nós cremos em milagre, sim, mas seria tipo o ridículo. Mas fala de um peixe de grandes proporções. É fato que ao longo da história,
os homens olharam tanto para o peixe que falharam em enxergar um grande Deus. Ao longo da história, isso que acontece. Ficaram olhando para o peixe, esqueceram do grande Deus. Porém, esse fato de Jonas ser engolido por um grande peixe foi confirmado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é fato, né? Disse ainda, Jesus afirmou que Jonas foi engolido por peixe. Disse ainda que o fato de Jonas ter ficado 3 dias e 3 noites na barriga desse peixe e depois ter saído vivo era um símbolo da sua morte e ressurreição, lá em Mateus 12:40. Então, o que Jesus diz está na ordem do absoluto. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E se Jesus afirmou algo, queridos, eu não vou duvidar. E mesmo que Jesus não tivesse feito menção ao livro de Jonas, está na palavra, eu creio, ponto final. Queridos, desde a minha conversão, quando comecei a ler a Bíblia, ou melhor, antes da minha conversão, porque eu me converti, eu já li a Bíblia. Desde antes da minha conversão, eu nunca duvidei dessa história. Nunca duvidei. Eu nunca duvidei dos milagres da Bíblia. Eu nunca duvidei que Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias de morto. Nunca duvidei. Eu nunca duvidei que Jesus curou um cego de nascença. Eu nunca duvidei que Jesus tenha curado um leproso que estava em estado terminal, talvez sem orelha, sem nariz, sem as pontas dos dedos, tudo comido, e Jesus restaurou ele completamente, lá em Marcos 1:40. Eu nunca duvidei que Jesus morreu pelos meus pecados, que Jesus ressuscitou para a minha justificação e que Ele está à destra do Pai intercedendo por mim e por você. Nunca duvidei. Sabe por quê, queridos? Eu nunca duvidei de milagre. Sabe por quê que eu nunca tive dúvidas? Porque eu vi a minha mãe, antes de eu ser crente, ser curada de mioma. E ela, não sei se ainda tem hoje, a prova do mioma antes da cura e o intestino, o interior dela, o útero dela limpo, depois da cura. Eu vi isso, literalmente. Já estava marcada a operação. E uma oração de um homem de Deus, numa igreja, a restaurou. Queridos, eu vi minha mãe, que chegou a morar na rua comigo, pequeno, 5 anos, depois de ficar louca, ter sua vida transformada pelo poder de Deus. Literalmente transformada. Eu vi. Eu presenciei, não me contaram. Eu vi com os meus olhos minha mãe ser curada de um problema nos pés. Eu acho que a Biana lembra disso. Eu tinha algumas economias na Caixa Econômica, guardando para casar na época. Eu gastei todo o dinheiro, não era crente ainda, em tratamento, em exame e remédio, e nada melhorava. E era como aquela mulher lá, hemorrágica, ia de mal a pior. Nada curava. Mas um dia, eu na igreja do Alcântara, numa igreja, não vou citar o nome, e solicitei alguém para orar por minha mãe. E eles foram prontamente na minha casa. E ali fizeram uma oração. E aquela doença foi embora para a glória de Deus. Nunca mais ela teve problema nos pés. Então eu não tenho problemas com milagres. Tudo isso eu presenciei antes de me converter. E essas situações me levaram à conversão. Falei, nossa, esse Deus existe. Não tem como explicar. Milagres não se explicam. E eu vi milagres operados na minha família, para a glória de Deus. Portanto, nunca tive dúvidas de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Aleluia. Nunca duvide disso, meu amado. Aleluia. Sempre creia, foi o que eu falei ontem para o irmão Alberto. Viva à espera de um milagre, creia no milagre. Se o milagre não vir através da cura, virá pela morte e não deixará de ser milagre. Você vai andar em ruas de ouro, vai ver Jesus por toda a eternidade. O importante é estar firme com Ele. Agora, será que dentro de um ponto de vista histórico, é ou não é possível sair vivo da barriga de um grande peixe depois de 3 dias e 3 noites? Dentro de um ponto de vista histórico, né? Será que é possível? Se
Sim, é possível, e Jonas não foi o único que experimentou esse tipo de milagre. Por exemplo, existe um peixe muito grande chamado de Rhinodon típicos, que é capaz de hospedar um homem em sua barriga por alguns dias. O Dr. Heimer, um estudioso, ele cita o caso de um marinheiro inglês que foi engolido por esse grande peixe depois que caiu no barco, no canal de Calaias, na França. 48 horas depois, o Rhinodon, o nome dessa espécie, foi capturado. Quando abriram o peixe, o marinheiro estava lá, dentro da barriga, inconsciente, mas vivo, não morto, vivo. Em poucas horas ele se reanimou. E depois do acontecido, esse marinheiro foi apresentado em Londres como o Jonas do século XX. Ficou algumas sequelas. Talvez Jonas tenha ficado com algumas sequelas, a Bíblia não diz. Mas quais foram as sequelas desse marinheiro? Devido ao contato com o suco gástrico do peixe, esse homem perdeu todo o cabelo. Eu ainda tenho mais do que ele, mas ele perdeu todo. E tinha o corpo coberto de manchas amarelo-pardacentas, porém sem maiores complicações. Ficou sem cabelo, ficou com uma aparência bem esquisita, a cor esquisita, mas uma questão talvez só de pele. Então, amados, se esse homem escapou com vida, depois de 48 horas na barriga desse grande peixe, o que dizer de Jonas, que estava na barriga do peixe, mas sob os cuidados de Deus? Agindo Deus, quem impedirá? E o que falar também da baleia cachalote? Depois dá um Google e vê, né? Esse é o maior mamífero do mundo e pode chegar, queridos, a 29 metros de comprimento e 150 toneladas de peso. Olha que monstro, que obra-prima das mãos de Deus, que não é uma espécie extinta, existe. Muitos creem que foi uma espécie dessas que poupou a vida de Jonas por ordem do Senhor. E, normalmente, quando o bebê dessa cachalote está doente, ela carrega o filho na boca. E a boca dessa baleia tem o espaço de um quarto. Vamos dizer 3 por 3 metros quadrados. Poxa, se a boca tem esse tamanho, imagine o corpo todo, ou a barriga. É a casa completa. Se essa não caberia um homem ali? E mais, nas últimas décadas, pesquisadores têm encontrado volumosos e surpreendentes objetos nos estômagos de vários animais marinhos de grande porte. É algo surpreendente. Por exemplo, no estômago de uma baleia de Braide, é grande também, foram encontrados 14 pinguins de grande porte. Imagine 14 pinguins de grande porte dentro da barriga de uma baleia Braide. Coisa de doido, né? Dentro de um enorme peixe também, que foi capturado no Pacífico, nas redondezas do Havaí, em 1976, descobriu-se um tubarão comedor de plâncton de cerca de 4,5 metros de comprimento. Ou seja, dentro desse grande peixe tinha um tubarão. O peixe engoliu o tubarão de 4 metros. Não é história de pescador. Tem fonte. Pesquisa. Então, em vista dessas informações, é razoável afirmar que devia haver espaço suficiente no interior do peixe da narrativa bíblica para que Jonas pudesse ser ali abrigado e ter ficado ali por 3 dias e 3 noites, como a Bíblia assim o revela. E além disso, queridos, no início do século passado, McCloskey, um nome bonito para botar no filho, ao analisar a fisiologia de uma baleia, fez menção da existência de uma grande bolsa ligada à sua laringe, a qual, em suas próprias palavras, ele disse, tem paredes grossas e elásticas e uma cavidade abundantemente grande para receber um corpo humano e supri-lo com ar para respirar. Em sua conclusão, este mesmo autor completou dizendo, assim, enquanto o hóspede intruso e carente de respiração não pode ser suprido com alimentos durante a sua permanência ali, ele é pelo menos temporariamente resgatado do afogamento. 3 dias Jonas ficou em jejum, sem comer,
mas tinha condições de respirar e foi poupado da morte. Portanto, em termos de espaço, um homem poderia caber facilmente no interior de um peixe de grande porte. Não é história de pescador. Agora, quanto à possibilidade de um ser humano sobreviver após a exposição ao suco gástrico emitido aí pelo animal aquático, somos propensos a concordar que uma intervenção de Deus teria sido necessária para fornecer oxigênio adequado e guardá-lo dos sucos do estômago da baleia desde o início da decomposição do processo digestivo. Foi um milagre. A questão é, Jonas podia estar na barriga? Podia. Historicamente, dentro desses dados, é possível. Agora, a permanência ali foi um milagre. Não tem como negar. E Deus, como já disse, faz milagres. Amém, aleluia. Em outras palavras, a sobrevivência de Jonas durante a sua estadia no interior do grande peixe, qualquer que fosse a sua espécie, deve ser compreendida, sem dúvida alguma, como um milagre. E mais um detalhe. O texto diz que o Senhor preparou um grande peixe para que tragasse a Jonas. Será que Deus não era poderoso o suficiente para preparar ou até criar um peixe adaptado especialmente para poupar Jonas? Ele é poderoso. O crente não tem dúvida quanto a isso. No princípio da criação está escrito, Gênesis 1:21a, criou, pois, Deus os monstros marinhos, ou as grandes baleias, ou os grandes animais aquáticos. Assim diz a palavra. O crente não duvida que Jonas tenha ficado 3 dias e 3 noites na barriga desse grande peixe e tenha saído vivo. Como eu disse, eu nunca duvidei desse relato desde a minha conversão. O crente vive um milagre diariamente. Amém? Principalmente se ele vive em São Gonçalo. É bala perdida, é assalto. É um milagre diário, filho. Um milagre de cada dia. Ele não tem dificuldade para isso. Ele tem livramentos, respostas de orações, cura de enfermidades. Então, crer num relato bíblico, para ele, é moleza. Tira de letra. Mas os intelectuais, os céticos, os teólogos liberais que estão com a mente cauterizada, eles não creem em milagres, não creem em nada e principalmente não creem em Deus, não creem em inferno, mas vão para o inferno por descrerem no inferno. Agora, mais do que ser engolido por um grande peixe, Jonas orou na barriga desse peixe. Interessante, né? Ele foi engolido e lá na barriga ainda orou. Olha o versículo 1 do capítulo 2. E orou Jonas ao Senhor seu Deus, das entranhas do peixe. O interessante é que no capítulo 1 não vemos sequer uma oração saindo dos lábios de Jonas. Ele não ora. Capítulo 1, há um silêncio total. Agora no capítulo 2 vemos Jonas orando num local nada convencional, ou seja, na barriga do peixe. Irmãos, quando o assunto é oração, não existe um lugar mais santo que outro para tal prática. Ah, é só na igreja que deve orar? Não, queridos, não. Você pode orar sentado, andando de joelhos. Você pode orar lavando louça, varrendo o chão, tomando banho. Pastor, tomando banho? Pelado? Orar? Qual a diferença para Deus? Você pelado ou vestido? Deus te enxerga como um todo. Então não há um lugar mais santo do que o outro para se orar. Pode orar de olhos abertos e fechados, pode orar no carro, no ônibus, na igreja, ou até no olho do furacão, ou melhor, na barriga de um grande peixe, como foi aqui o caso de Jonas. O importante é orar, conversar com seu Deus, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo de Deus. O curioso é que Jonas não orou a fugir para Tarsis, lembra? Ele não orou quando a tempestade assolou aquele navio. Ele não orou quando seus conterrâneos ou os seus amigos de embarcação estavam ali numa fervente oração. Todo mundo orando para saber o problema, a causa, e ele dormindo.
Ele não orou quando descobriram que ele era o culpado pela tempestade. Não orou. Em silêncio o tempo todo. Ele provavelmente não orou nem no primeiro nem no segundo dia em que estava na barriga do peixe. Mas deixou talvez, é uma suposição, para orar no terceiro dia. Quando a coisa estava talvez, se realmente ele foi atingido por suco gástricos, imagine como devia estar a pele queimando, não sabemos o detalhe. Devia ser bem incômodo. Devia ser bem complexo. Imagine você na barriga de um peixe. Misericórdia. Agora, eu creio que se ele tivesse orado no primeiro dia, sua estadia nesse lugar talvez seria, ou esse lugar nada confortável, seria talvez menor. Então, eu quero concluir dizendo que Jonas é um tipo do crente que só ora quando o problema está no limite, quando a coisa se agrava. É o tipo do crente que só ora quando a corda está no pescoço, quando a situação está um caos, quando a situação aperta. Por exemplo, ele não ora para fazer uma compra, mas depois que compra e o boleto chega, aí ele se desespera e ora: meu Deus, como eu vou pagar? Mas não orou para comprar. Ele não ora para mudar de igreja, mas quando a frieza bate no seu coração e a apostasia também, aí ele começa a orar, se desesperar. E não ora para mudar de emprego, para casar ou namorar, mas quando as coisas ficam difíceis nessas áreas, aí ele ora. Aí ele se lembra de Deus, ele clama. Jonas orou quando estava no fundo do poço, ou melhor, na barriga de um grande peixe. Pelo menos ele orou. Pelo menos ele clamou. Antes tarde do que nunca. Então, meu amado, não seja como Jonas. Que não sejamos como Jonas, eu e você. Que não venhamos esperar uma crise conjugal chegar para orarmos e jejuarmos para que essa crise se vá. Que não venhamos esperar uma doença grave nos atingir para botar a boca no pó e orar. Aproveita, se a tua vida está calma, mansa e tranquila, intensifique mais as suas orações. Se as contas estão em dia, a saúde está uma bênção, se o casamento está bombando para a glória de Deus, é um momento de vigiar dobrado. Mas, se tudo está ao avesso, se você está no olho do furacão em várias situações, nunca é tarde para clamar a Deus, para invocar o Senhor, para botar a boca no pó e crer num Deus de milagre, um Deus que faz, um Deus que fez, um Deus que faz e um Deus que fará para todo sempre. Amém, queridos?